Está no ar mais um Justiça do Trabalho na TV, produzido pelo Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina. Habituados a conviver com todo tipo de preconceito e discriminação, podemos ter a falsa impressão de que essas são pragas que assolam países pobres ou em desenvolvimento. Uma rápida investigação pela geografia do planeta nos mostra que, ao contrário, a discriminação, especialmente no trabalho, é uma realidade global. Ela afeta homens e mulheres por conta de fatores como sexo, raça, cor, origem, idade ou convicção religiosa. Para falar sobre esse tema está conosco a juíza Maria de Lourdes Leiria, do TRT catarinense. Ela está concluindo tese de doutorado sobre as sequelas provocadas pelo assédio sexual na saúde dos trabalhadores. Juíza Maria de Lourdes Leiria, queria começar a entrevista perguntando o que pode ser entendido como discriminação no trabalho. Obrigada, também fico contente de estar aqui falando por esse tema que é tão relevante, né? E discriminação no trabalho pode ser entendido como toda distinção, né, que é feita em função de cor, raça, sexo, idade, estado civil, ascensão social, nacional, que tenha por fim destruir a igualdade de tratamento, né, que deve haver no acesso ao emprego ou na ascensão. Então, tanto na contratação quanto na promoção. É uma diferença que não tem nada a ver com a função, um atributo pessoal da pessoa e que a distingue, que a discrimina. Certo. Muito bem. A nossa Constituição Federal ela define o direito ao trabalho como um direito social. E aí está colocado também que é proibido qualquer tipo de discriminação que reduza ou limite as oportunidades de acesso e permanência no emprego. Apesar disso, né, doutora, os exemplos de discriminação frequentam aí o dia a dia dos nossos trabalhadores. O que está faltando para melhorar o quadro da discriminação nos trabalhadores num país como o nosso? Para que seja cumprida a legislação antidiscriminatória, tanto nacional quanto internacional, eu entendo que falta conscientização, informação e denúncia. Tá? Precisa que os trabalhadores, que os cidadãos sejam educados para isso. Precisam aprender quais são os seus direitos. Eu entendo que devem fazer parte dos currículos escolares, tanto do ensino médio quanto cursos profissionalizantes, os direitos fundamentais do trabalho. Assim, quando o trabalhador ingressar no ambiente de trabalho, ele já sabe quais são os seus direitos e qual a defesa para ele fazer a denúncia. Certo. Mas normalmente essa questão da informação num país como o Brasil, por exemplo, isso não consta dos currículos do ensino médio, né? Isso é uma coisa ainda que precisamos alcançar, né? Precisaríamos alcançar, porque desde cedo as pessoas precisam saber os seus direitos. A discriminação perdura porque a pessoa às vezes não sabe que está sendo discriminada. A discriminação normalmente é feita de forma indireta, então isso, se ela nem sabe que está sofrendo uma discriminação, como que ela vai denunciar? E a questão da denúncia também não passa, essa escassez de denúncia, a ausência de denúncia muitas vezes não passa pelo receio que o trabalhador tem de perder o emprego? Sim, claro que sim. Claro que sim. Quanto mais dependente econômico, mais a discriminação ela acaba gerando a pobreza, né? Então claro. A pessoa fica com medo de perder o emprego, né, e não denuncia. Às vezes tem conhecimento e não denuncia. Certo. Bom, a legislação no Brasil ela já considera crime alguns atos discriminatórios contra a pessoa portadora de deficiência. Tem até uma lei, a Lei 7.853 de 1989. E também em função de origem, raça, cor, estado civil, situação familiar, idade e sexo. Está aí a Lei 9.029 de 1995. Dentro de um processo trabalhista, na condução de um processo trabalhista, o que a senhora percebe que pode caracterizar um caso típico de discriminação como os que foram mencionados há pouco? A discriminação sempre ela é difícil a prova, né? Porque normalmente ela é feita de forma indireta. Uma discriminação direta, como um anúncio pedindo o trabalhador determinando o sexo do trabalhador ou a idade, já é mais aparência raro. Física. Aparência física, ou até pedindo
né, afinal, a boa aparência, né? Sim. Porque normalmente até é entendida a boa aparência como sinônimo de beleza, né? De pele branca, que a beleza estaria ligada à pele branca. Mas isso é difícil de comprovação. A Justiça do Trabalho, nós não temos competência criminal, né? A Justiça do Trabalho, a competência dela é só trabalhista. Então, o que acontece? Numa discriminação, num processo que fica comprovada a discriminação, o juiz vai remeter para o Ministério Público para que seja apurado. Então, a competência vai ser criminal, vai ser no outro juízo. A nossa competência se restringe a indenizações, né, por dano material comprovado ou dano moral. E eu entendo que essas indenizações elas devem levar em conta também o fator educativo. Tá? O valor é isso, porque se o valor for irrisório, a empresa continua fechando os olhos. Às vezes é um chefe que está discriminando, a empresa não quer perder o chefe, entende? Então, se o valor tem que ser educativo, o valor tem que coibir, e a empresa tem que saber que é caro discriminar. E na fixação desse valor também os juízes costumam levar em consideração o porte da empresa? Sim, deve ser levado em consideração o porte da empresa. Agora, não pode também considerar, porque a empresa é muito pequena, então vamos pôr um valor muito pequeno, porque a empresa, senão não vai ser educativo. Certo. Tá? Sempre eu entendo que o valor ele deve pesar um pouco na conta de quem está discriminando. Tá? Muito bem. E é comum os juízes encaminharem, nesses processos em que fica caracterizada a discriminação, encaminhar o resultado desse processo para a esfera penal, para o Ministério Público? Sim. Normalmente, sim, encaminha. Eu até tive uma vez uma situação de um empregador que ele levou para depor a seu favor uma pessoa que ele discriminava. Que ele mesmo discriminava? Ele mesmo. É um processo de assédio moral e que era a alegação de que chamava a empregada de macaca. Sim. E cada vez que ele passava, ele oferecia uma banana para ela. E quando entrou a testemunha negra, eu pensei, mas não é possível que ele trouxe para depor a seu favor a pessoa que ele humilha. Não era dela, ela foi testemunha Sim. dele nesse processo de assédio. Certo. E ela tremia, mas o que é isso? A submissão, né? Ela não denunciava, justamente medo de perder o emprego. E a senhora percebeu na condição da Percebi, audiência? encaminhei o processo, que nem era o processo, encaminhei para ser averiguado crime de discriminação racial da testemunha na reclamada. Certo. A senhora usou de alguma técnica para deixar essa testemunha à vontade? Porque normalmente a pessoa fica realmente com muito receio, Sim. né? Sim, na verdade ela tremia, a testemunha, a gente via que ela estava visivelmente nervosa, então comecei a perguntar questões da vida dela, como filhos, se ela tinha filhos, a idade. Quando ela percebeu que não eram aquelas perguntas que ela temia, ela ficou tranquila. Sim. Daí respondeu normalmente. Quando eu voltei para o processo e perguntei o tratamento, dela começou de novo a tremer e a gaguejar, que a gente via que realmente estava que ela realmente sofria aquela humilhação de ser chamada de macaca, de oferecer, mas claro que ela negava, mas tremia, os lábios, tudo era visível. Certo. Bem, juíza Maria de Lourdes, nós precisamos chamar um rápido intervalo, nós voltamos em seguida, só um instante.